obrigado, senhor presidente Arthur Maia. Parabéns pela sua condução. Senhor Silvinei Marques, Vasques, seja muito bem-vindo aqui a essa comissão. Eu procurei desde o início acompanhar essa sessão. Foi um dia atribuladíssimo aqui. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como eu nunca tinha visto em 4 anos e meio. Mas fiquei sempre ouvindo, acompanhando, e eu quero fazer um apelo a todos os colegas, seja de diversas posições ideológicas, situação, oposição. A gente tem um dever moral, senhor presidente, de elevar o nível desse debate aqui. A gente não pode fazer o que aconteceu hoje. O exemplo tem que vir de cima. Já não basta hoje a sociedade dividida que a gente está, polarizada ainda, depois de uma eleição. Eu fico estarrecido em ver hoje aqui, 8 horas estamos chegando de inquirições, de oitiva, e a gente vê esse tempo, 8 horas de falácia, de narrativa e até de fake news. Ataques pessoais de colegas contra colegas, rapaz, onde é que nós vamos parar com isso? Pelo amor de Deus. É de um lado um dizendo que vai dar um tapa no outro, é o outro falando de colega que nem aqui está, de SWAT, não sei o quê. É outro que vai nas redes sociais acusar, dizer que tem que ver preso, tanto que um fugiu do Brasil, e que o outro, que é colega nosso aqui, vai ser preso, quer ver preso. Que sanha é essa, rapaz? Pelo amor de Deus. Esses são os democratas do Brasil que querem pacificar essa nação? Cadê o Adriano Machado? Vou perguntar todo dia aqui. Vou usar o tempo para perguntar, porque nós não vamos escapar disso. Se a gente quer entregar a verdade para a população, é de todos os lados. Cadê o fotógrafo que estava lá no dia do dia 8 de janeiro? O requerimento dessa CPMI que o governo, a gente tem que repetir isso, o governo não queria de jeito nenhum, o governo Lula. O tempo inteiro sabotou, boicotou. E eu vi um colega parlamentar de 7 mandatos, com todo respeito a quem pensa diferente, começando a sessão dizendo o seguinte: acredite se quiser. Olha, o governo tem que fazer acontecer mesmo, tem que botar para votar, ganhar no voto, é a maioria que manda. Ora bolas, foi sequestrado essa CPMI, rapaz. É um instrumento da oposição, da minoria, histórico, todo mundo sabe disso. É como a gente diz lá no Nordeste, além da queda, o coice. Quer atropelar? Não vai chamar o Adriano Machado, nós vamos colocar para votar. Não é possível que querem encobrir as imagens do Ministério da Justiça, gente. O que é que tem de tão secreto nessas imagens que ninguém pode revelar? Do Ministério da Justiça. A população quer saber isso. O dia 8. Olha, eu quero dizer, senhor presidente, que eu participei de uma CPI aqui, que o Brasil todo parou no começo, acreditando que seria uma CPI séria. A gente não pode desgastar esse instrumento da democracia com narrativa, guerra de narrativa, o tempo todo. Eu presenciei na CPI da pandemia, estou vendo uma CPI da pandemia 2. É isso que a gente quer? Não ir para lugar nenhum. Esse é o questionamento que eu queria fazer de coração para todos aqui. Vamos nos respeitar. A regra da boa convivência é o respeito. Nós podemos ser adversários, sim, no campo das ideias. É um discordando do outro, querendo ganhar no argumento, nos fatos, mas jamais inimigos, rapaz. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, senhor presidente, eu queria fazer aqui colocações com relação
perguntas ao senhor Silvanei, que veio aqui de forma serena, tranquila, firme, respondeu a tudo do meu modo de entender, trouxe dados, veio aqui, é uma pessoa capacitada, pelo currículo dele dá para a gente ver. O senhor foi criticado, seu Silvanei, por muitos apoiadores do presidente Lula, por ser uma pessoa próxima ao ex-presidente Bolsonaro. De posse desse argumento da esquerda brasileira, construiu várias narrativas levantando suspeitas sobre as suas decisões, quando estava à frente da PRF, uma das entidades mais respeitadas pela sociedade brasileira. Contudo, o atual diretor da PRF, escolhido pelo ministro Flávio Dino, é o inspetor Antônio Fernando Oliveira, que é cria política do referido ministro, com quem trabalhou no seu mandato de deputado federal e, posteriormente, governador, na assessoria de planejamento do Detran do Maranhão. Ao todo, o inspetor Antônio ficou afastado da PRF por mais de 7 anos. Também circulam fotos do diretor da PRF posando como se fosse o ditador Fidel Castro. Ô povo para gostar de ditador. Com um charuto entre os dedos e com os trajes semelhantes utilizados pelo cubano. O fato é que, pelo inspetor Antônio ter se afastado por tantos anos da PRF, os policiais rodoviários o veem como uma pessoa defasada de conhecimento sobre a instituição e sua missão. Pergunta 1. Uma pessoa com esse perfil ideológico pode dividir ainda mais a PRF, causando irreparáveis prejuízos à população brasileira, politizando uma instituição tão importante para a segurança pública do Brasil? O que o senhor pensa sobre isso? 2. A aproximação e influência do atual diretor da PRF junto ao ministro Flávio Dino nos assuntos relacionados às obrigações da PRF pode ter influenciado nas omissões do ministro, e é isso que a gente precisa ver. Essas eventuais omissões do governo federal em não cadastrar e acompanhar ônibus com manifestantes que chegaram em Brasília nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, tendo isso acarretado os atos violentos e deploráveis daquele fatídico dia. Outra pergunta. O grupo de resposta rápida é a unidade de pronto emprego e operações especiais da PRF, criado para atender a necessidade de contar com uma divisão altamente treinada para lidar com situações de alta complexidade. A base de operações dessa unidade está localizada em Brasília, de onde se pode deslocar rapidamente para qualquer estado do país. Estima-se que esse grupo pode estar presente para operar em qualquer unidade da federação dentro de 3 horas. Sabemos que a PRF é uma instituição policial ostensiva federal, subordinada ao Ministério da Justiça, que tem como ministro Flávio Dino. Se esse grupo especial leva até 3 horas para chegar em qualquer local do Brasil, caso fosse acionado administrativamente pelo ministro Dino para apoiar as forças de segurança que estavam com os efetivos defasados no dia 8 de janeiro, e ninguém sabe onde é que estavam, poderia ter ocorrido o avanço da turba em direção aos prédios dos 3 poderes e evitado as depredações? Na sua opinião, houve o acionamento dessa tropa por parte do ministro? Peço que justifique a resposta. Diante dos fatos e como eles ocorreram, pelo que o senhor tem conhecimento, o diretor-geral da PRF, nesse dia 8 de janeiro, poderia ter sido acusado de praticar crimes de prevaricação ou de ter contribuído com os atos de vandalismo? E a última pergunta: em toda a sua longa carreira profissional, o senhor vivenciou inúmeras eleições. Assim, o senhor deve conhecer o que diz o Código Eleitoral quando aponta que é vedado aos candidatos, órgãos partidários ou qualquer pessoa o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana, inclusive sob pena de estar em curso em crime eleitoral. 1. O caso o senhor não tivesse abordado os ônibus naquela ocasião, quais seriam as medidas administrativas e criminais a serem impostas ao senhor e seus comandados? 2. O senhor estaria prevaricando?
E 3, há outra forma de combater esse tipo de crime sem abordagem aos veículos? Muito obrigado, senhor presidente. Eu não sei se existe relatório de inteligência, né? Se, por exemplo, se tivesse uma decisão judicial, os ônibus podem ser apreendidos, já ficaria no caminho, não chegaria aqui. Mas eu não posso falar, eu estava aposentado, inclusive no dia 8 de janeiro, véspera do meu aniversário, eu estava comemorando, que era um domingo, só soube dos fatos à noite, né? E realmente não sei dizer para os seus colegas fizeram alguma coisa, né? Depois o senhor falou sobre o GRR. O GRR é uma unidade, nós criamos mais 5 unidades regionais lá no Nordeste, na sua região. Era em Recife, o GRR, que era o COI regional que tinha o GRR, e os 5 COI regionais, para dar uma resposta mais rápida, foram extintos agora em janeiro. Então, a gente só tem o GRR agora em Brasília. Mas é uma força de elite, inclusive, quando fui questionado pela manhã a compra dos blindados pesados, que é o Caveirão, né, no senso comum o Caveirão, eu, naquela folga ali, eu peguei e fui olhar, o GRR usou os Caveirões aqui em apoio às demais forças no dia 8 de janeiro. Aí o senhor falou sobre os ônibus retidos. Eu imagino um ônibus daquele, o cara sem carteira. Passa no posto da PRF, chega à frente e se envolve no acidente. Então, os policiais que estivessem lá iam responder por prevaricação, porque poderiam ter evitado, né? Tinha motorista sem carteira, tinha ônibus sem para-choque, tinha ônibus sem retrovisor. Imagina um negócio desse, levando gente, não enxerga nada na lateral. Então, não tinha como o policial não deixar de fazer. E o Nordeste todo, no dia 30, alguns parlamentares colocaram uma quantidade maior, no dia 30, eu tive o cuidado, no intervalo, de ligar novamente, perguntar, os colegas acessaram. No dia 30 foram 5 veículos, e quando eu falo ônibus, é ônibus e micro-ônibus, tipo um veículo menor que leva 8, 10 pessoas, é um micro-ônibus, tá? Então, calculando, e todos os 5 ônibus, um deles estava vazio, que era de uma empreiteira que fazia obra na região, não estava levando ninguém. E os demais foi feito o transbordo das pessoas e seguiram para fazer a votação. A primeira pergunta, senhor